Bom, no vídeo de hoje nós resolveremos uma questão da prova da FUVEST de transferência para a USP que envolve alguns conceitos elementares da geometria analítica e a interpretação geométrica das derivadas. Bora lá! A reta R é tangente ao gráfico da função f de x igual x ao cubo menos 3x² e é perpendicular à reta S de equação 3y menos x mais 17 igual a zero. Então, o ponto de intersecção entre R e S é... Bom, para a gente ter uma ideia mais clara do que está acontecendo, vamos fazer aqui um pequeno esboço do gráfico dessa f. Então, digamos que o gráfico seja algo assim, por exemplo. É um rascunho apenas. Bom, então aqui está a nossa f. O gráfico da f. Muito bem. O que mais que nós temos? Temos uma reta R tangente ao gráfico da f. Digamos, seja essa retinha aí. E temos também uma reta perpendicular à reta R. Então, a situação descrita no problema é essencialmente essa. Aqui está a reta R, que não conhecemos ainda. Aqui está a reta S, que nós já sabemos qual é, foi dada a equação. Elas são perpendiculares, tá certo? E qual é o problema? O problema é obter o ponto comum às duas. É isso que o problema pede. Ora, para obter o ponto comum a duas retas, o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer a equação das duas retas. A equação da reta S, nós temos 3y menos x mais 17 igual a zero. Vamos fazer um rascunho aqui. 3y igual a x menos 17. Passando o 3 dividindo, você acabou de obter a equação da reta S. Se você passar o 3 dividindo, né? Você obtém a equação da reta S na forma reduzida. 1/3 de x menos 17 sobre 3. Aí está a equação da reta S. Ora, qual é o problema mesmo? Descobrir o ponto P, comum às duas retas. Para isso, eu preciso da equação da reta R. Para obter a equação da reta R, eu preciso conhecer duas coisas. Eu preciso ter um ponto por onde ela passa, e o ponto que nós determinaremos daqui a pouco será o ponto de tangência. Tá? Nós vamos tentar obter este pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de A. Então, a gente precisa de um ponto por onde ela passa e precisamos do coeficiente angular. Para o coeficiente angular, nós faremos o seguinte. Quando você tem duas retas onde nenhuma das duas é vertical e elas são perpendiculares, o que você pode afirmar? Bom, você pode afirmar que o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Tá certo? Essa é uma relação muito importante. Agora, como a reta S está na forma reduzida, o coeficiente angular é o número que está grudado ao x, é o coeficiente do x. Esse 1/3, ele representa o coeficiente angular da reta S. Então, substituindo, como é que vai ficar, né?
ficará assim, ó, mr vezes 1/3 igual a menos 1. Conclusão. Acabamos de obter o coeficiente angular da reta R. Menos 3. Já tenho, então, o coeficiente angular da reta R. Para obter a equação dela, falta conhecer um ponto. Tá certo? Então, só relembrando, né? Qual é o nosso problema? O nosso problema é obter esse carinha aqui, ó, o ponto comum às duas retas. Para obter o ponto comum às duas retas, eu vou resolver um sistema formado pelas equações das duas retas. A equação da reta S nós já temos. Falta, então, obter a equação de R. É o que nós vamos fazer. Para obter a equação de R, eu preciso de um ponto por onde ela passa e preciso do coeficiente angular. O coeficiente angular acabamos de encontrar. Menos 3. Falta obter um ponto por onde ela passa. Nós vamos trabalhar com esse ponto A aqui. Esse ponto A é o ponto de tangência, né? Ele pertence ao gráfico da F. Então, se a abscissa dele for K, a ordenada será o F de K. Tá legal? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, bora lá. Aqui está o pontinho, ponto A, K, F de K. Nós precisamos da reta R, já sabemos que o coeficiente angular dela é menos 3, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A nossa função f é dada por x² menos 3x². Essa é a f. Ora, se essa é a f, então a derivada da f, que a gente indica por f', a f', como ela é polinomial, é bem simples, né? Como é que fica? Fica 3x² menos 6x. Essa é a nossa função derivada. O que nós precisamos? Nós precisamos do ponto A. Para obter o ponto A, agora sim nós utilizaremos a interpretação geométrica da derivada. O que nós sabemos sobre a derivada, né? Quando você tem uma curva e uma reta tangente à curva, o que você pode dizer sobre o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular da reta tangente é igual à derivada da função avaliada no ponto de tangência. Então, nós utilizaremos essa propriedade que é extremamente importante. Ora, como a f' de x é 3x² menos 6x, a f' de k será 3k² menos 6k. O que isso aí está fornecendo para a gente? O coeficiente angular da reta tangente. Ocorre que esse coeficiente angular nós conhecemos, né? Menos 3. Então, vamos igualar isso daqui a menos 3. Manipulando, fica 3k² menos 6k mais 3 igual a 0. Podemos dividir tudo por 3. k² menos 2k mais 1 igual a 0. Ora, essa equação do segundo grau ela é um quadrado perfeito, né? Se você calcular o discriminante, o delta, ele vai dar 0. Então, as duas raízes reais e iguais e são iguais a 1. O k é 1 e, consequentemente, quem é o ponto A? Ele tem a abscissa 1 e a ordenada dele é o f de 1. Ora, o f de 1, eu uso essa lei para obter o f de 1. Eu venho aqui e troco x por 1. Quem que é o f de 1? 1 ao cubo, que é 1,
menos 3 vezes 1 quadrado. 1 menos 3. 1 menos 3, menos 2. Pronto, temos o ponto A. Agora sim, temos condições de obter a equação da reta R. Para isso, nós utilizaremos um resultado muito importante lá da geometria analítica. A equação fundamental de uma reta é dada por y menos y0, m, x menos x0, onde o m é o coeficiente angular, que no caso vale menos 3, e o x0 e y0 representam as coordenadas de um ponto conhecido por onde a reta procurada passa, no caso aí o ponto A, 1 menos 2. Então a equação ficará assim, ó, y menos 2, y mais 2, m menos 3, x menos 1. Tá certo? Fazendo a distributiva, fica y mais 2 igual menos 3x mais 3. Conclusão, y é igual a menos 3x mais 1. Tá certo? Essa, então, é a equação da reta R. Agora nós temos as duas equações. Fica fácil responder a pergunta: quem é o ponto comum? Quais são as coordenadas do ponto comum? Basta agora resolver o sistema, né? Então veja, agora eu já tenho a R, nós acabamos de obter, tá certo? Temos a R, já tínhamos a S. O que nós vamos fazer para obter o ponto P? Para obter o ponto P, ele é o ponto comum a R e S. O que eu preciso fazer? Eu preciso resolver um sistema formado pelas duas equações. Uma equação é y igual a menos 3x mais 1. Essa é uma das equações. A outra equação, 3y menos x mais 17 igual a 0. E como é que você vai fazer para resolver esse sistema? Vamos fazer por substituição. Então veja, a primeira equação diz que y é igual a menos 3x mais 1. E a segunda equação diz que 3y menos x mais 17 é 0. Tá certo? Pela primeira, no lugar do y, eu posso escrever menos 3x mais 1. Então, agora é só fazer a distributiva e concluir, né? Então, fica menos 9x mais 3 menos x mais 17 igual a 0. Daqui você extrai 10x igual a 20, consequentemente, x é 2. Ora, se o x é 2, o y, quem é o y? O y é menos 3x mais 1. Só que o x, acabamos de obter, vale 2. Então, menos 3 vezes 2, menos 6, mais 1, menos 5. Y menos 5. Tá certo? Concluindo, então, que o ponto P tem coordenadas 2, menos 5. Tá certo? A alternativa correta para isso é letra C. Beleza? Então, obtivemos o ponto comum às duas retas, é o ponto 2 menos 5.
Agora, é isso que o problema pede. Mas nesse momento em que a gente está estudando ainda, tentando entender as coisas, eu sugiro fortemente que a gente use algum software, algum programa para esboçar gráficos, para ter uma clareza melhor do que está de fato acontecendo. Tá certo? Eu utilizei o GeoGebra e o resultado foi o seguinte. Tá aí. O esboço do gráfico da função f, lembremos que é f de x igual a x ao cubo menos 3x². O que mais que nós temos? Essa retinha é a reta que tangencia o gráfico, tangencia nesse ponto. Nós tínhamos obtido ele agora há pouco. Esse pontinho ele tem abscissa 1 e ordenada menos 2. E nós tínhamos aqui uma reta S perpendicular a R. E o problema era descobrir esse ponto. Nós obtivemos esse ponto agora há pouco. Ele tem abscissa 2 e ordenada menos 5. Tá legal? É isso, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo.